Olá, seja muito bem-vindo a você que chegou aqui no nosso canal para resolver esse exercício aqui da PUC do Rio Grande do Sul, que caiu aí no ano de 2003. Ele é um exercício fácil, só que tem alguns detalhes que o tornam um pouco chato de resolver. Vamos lá, vamos fazer o passo a passo para a gente conseguir resolver esse exercício. Ele é tranquilo, em poucas linhas a gente resolve, mas realmente tem esses detalhezinhos que a gente vai ver a partir de agora. Bom, o que eu sempre recomendo é ler todo o enunciado e depois vir novamente lendo agora por partes. Tá? Então, a primeira leitura, vou mostrar para vocês como faz. Ó. A energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência, com a constante de Planck H sendo o fator de proporcionalidade. Por outro lado, pode-se associar a massa de um fóton, a massa a um fóton, uma vez que ele apresenta energia, mc², e quantidade de movimento. Assim, a quantidade de movimento de um fóton de frequência f propagando-se com velocidade c se expressa como? Tá, beleza, primeira leitura, realmente não dá para entender nada, parece que está lendo outro idioma, né? Mas vamos lá, vamos por partes e a gente vai entender como é que funciona esse negócio. Ó. A energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência. Vamos parar por aqui. Quando a gente fala isso aqui, ó, é diretamente proporcional, existe um símbolo para isso. Tá? Então a gente conhece o símbolo da energia, que é a letra E. E tem também, ó, é diretamente proporcional à sua frequência. Então vai vir aqui a letra F, que é a frequência que a gente conhece. Ele está falando aqui que não é nem igual, nem maior, nem menor. É diretamente proporcional. Então existe um símbolo utilizado para diretamente proporcional, ou melhor, para proporcional apenas. Tá? Então, existe uma proporcionalidade, que a gente faz isso aqui, ó, como se fosse um símbolo de infinito, mas um pouco diferente aí. Tá? Então, ó, a energia é proporcional a F, não apenas diretamente proporcional, é só proporcional. Tá certo? Então, toda vez que a gente faz esse carinha, a gente faz uma transformação que é isso aqui. Ó. Energia ela é igual a alguma constante que eu vou chamar aqui de K, e aí a frequência. Ou seja, o símbolo de proporcionalidade se transformou em igual a constante. Tá? É isso aqui que a gente faz. Então essa é a técnica que a gente utiliza. Beleza? Sabendo disso, a gente continua aqui a leitura e sendo a constante de Planck o fator de proporcionalidade. Ou seja, então a gente vai trocar esse K aqui, ó, pelo fator de proporcionalidade. O que a gente faz aqui agora é energia, ela vai ser igual a constante de Planck vezes a frequência desse fóton. Aonde que o diretamente é proporcional aqui, ou diretamente entra? Justamente aqui, ó, diretamente é multiplicação. Se fosse inverso, seria divisão. Se fosse inversamente proporcional. Então, a energia de um fóton é dada por constante de Planck vezes a frequência desse fóton. Essa é uma informação importante e vamos deixar aqui guardadinha por enquanto. Beleza, então essa primeira frase aqui a gente já matou. Por outro lado, pode-se associar a massa a um fóton, uma vez que ele apresenta energia. Então, como é que a gente vai associar massa a um fóton? Através da energia da relatividade de Einstein aqui. Ó. Então, energia, massa, vezes velocidade da luz ao quadrado. E quantidade de movimento. Quantidade de movimento a gente não tem aqui a equação, né? Mas a gente lembra que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade desse objeto que tem a massa aí que está se movimentando. Assim, a quantidade de movimento de um fóton de frequência f propagando-se com velocidade c se expressa como? Então ele está querendo justamente a quantidade de movimento desse fóton que a gente não conhece. Beleza? Bom, vamos lá. A gente tem então duas formas de energia aqui. Ó. A gente tem essa ligação aqui, esses dois caras falando sobre energia. Então vamos igualar um ao outro. Por que a gente faz isso? Porque são duas energias e elas podem ser convertidas de uma para outra, né? Então, se elas podem ser convertidas, uma pode se transformar em outra, então nada mais justo do que a gente conservar essas energias igualando essas duas. Então, o que a gente vai ter aqui é
a energia, eu vou fazer assim, ó, tá? A energia da constante de Planck vezes a frequência, ela pode ser conservada em energia da massa velocidade da luz ao quadrado. Então, como que é representada a energia da constante de Planck vezes a frequência? H vezes F. E a energia de Einstein, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E aqui não tem mais o que fazer, né? A gente não sabe o que ele está querendo aqui, nesse caso aqui nada, porque ele quer a quantidade de movimento. Bom, se ele quer a quantidade de movimento, é a massa desse fóton, né, já que nós podemos associar massa a um fóton, vezes a velocidade que ele está. Então, basicamente, essa equação aqui, né, m vezes v, ela vai se tornar isso aqui, ó. Quantidade de movimento vai ser a massa do fóton vezes c. Já que ele está falando aqui que esse fóton está se propagando com uma velocidade, que é a velocidade da luz, que é c, m vezes c. Certo? Bom, então da onde que a gente vai tirar essa massa? Justamente isolando nessa equação. Ó. Beleza? Então, como é que a gente isola a massa aqui? Deixa ela sozinha lá. A gente tem então a constante de Planck vezes a frequência. Velocidade da luz ao quadrado está multiplicando, passa dividindo aqui. E aí só sobra então a nossa massa, que é o que a gente quer. Vamos agora então pegar essa coisa aqui, né, esse HF sobre C quadrado, e jogar aqui no M. Vamos fazer isso? Ó. Então agora a gente pega a nossa massa, que é esse cara aqui, e joga aqui dentro desse cara. Vamos lá. Então a nossa quantidade de movimento fica, qual que é a massa? Constante de Planck, frequência sobre velocidade da luz ao quadrado, vezes a velocidade do fóton, que é c. Então, esse czinho daqui corta com o quadrado, o que retorna para a gente apenas quem? A quantidade de movimento, que é o que a gente quer, que fica, então, constante de Planck vezes frequência dividido pela velocidade da luz apenas. E o nosso exercício se encerra aqui. É a letra C, HF sobre C. É aqui a nossa resposta. Espero que eu tenha ajudado. Poste suas dúvidas aí no comentário. Um grande abraço e até a próxima.